Gente, eu estou muito feliz com essa leitura bíblica, sabe por quê? Pessoas que sempre quiseram ler a Bíblia inteira e não conseguiam, estão conseguindo. Pessoas até com mais idade, pessoas até que mal sabem ler, estão conseguindo ler a Bíblia inteira. Pessoas que não têm costume de ler tanto, estão lendo conosco a Bíblia. Pessoas que se perdem um dia, logo se interessam em colocar aquele dia que foi perdido de leitura em dia. Pessoal, isso é muito satisfatório, é muito lindo. E talvez você está me acompanhando agora, está começando hoje, está acompanhando hoje, está vendo esse vídeo hoje. Você foi passando aí os vídeos no YouTube e pareceu um nosso, você viu o título, achou interessante, como ler a Bíblia inteira, mesmo com pouco tempo. E aí você fala assim, opa, era isso que eu queria saber, porque minha vida é muito corrida, mas eu quero ler a Bíblia inteira. Sabe o que falta? Falta um plano, falta um método. Essa Bíblia, a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem um plano. E esse plano se consiste em nós lermos trechos da Bíblia, tudo organizado. E esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos poucos. Aquele dia que tu tá com um pouco mais de tempo, assiste 2, assiste 3. Dia que está um pouco mais corrido, assiste apenas a que nós colocamos do dia. Outro dia que você vê que dá para assistir mais de uma, assiste a atual e assiste uma antiga. E aí você vai atualizando aos poucos. Você vai ver, assim vai dar certo. Tá bom? Quem não nos conhece, aqui é Pastor Everton Ferreira e nós estamos acompanhando todos que assim desejam ler a Bíblia inteira nesse lindo processo de leitura bíblica. Vem com a gente. Se você não é inscrito no canal, dá essa força aí, se inscreva no canal, dá um like e compartilha para os seus contatos e grupos. Explicamos um pouquinho mais hoje. A leitura de hoje é uma leitura um pouco menor, então valeu a pena parar um pouquinho mais para explicar cada detalhe, um pouco mais com minuciosidade para quem está chegando novo e para fortalecer você também que já está conosco nessa caminhada. Vamos à leitura de hoje! Dia 140, nós vamos ler 1 Samuel 3, Salmo 81, Mateus 19, a partir do versículo 16. 1 Samuel 3. Deus fala com Samuel numa visão. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar, Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar. Se alguém chamar, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel conta a visão
a Eli. Samuel ficou deitado até de manhã e, então, abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, filho meu. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Salmo 81, exortação a louvor e obediência. Ao mestre de canto, segunda melodia, os lagares, salmo de Asaf. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, e suave a harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova. A lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse, não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Vamos ler agora Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhes perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome,
receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pessoal, nós temos um grupo silencioso de WhatsApp que todos os dias nós colocamos o link da leitura. É mais uma ferramenta para te ajudar. Entra no mesmo, nós temos o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe, te espero amanhã. Um abraço, pra cima!